Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Chovendo agora, apreciando a natureza, ouvindo o som natural da natureza, tudo que é natural, como coisas nas nossas vidas que são naturais, a saúde, a doença, hora de sorrir, hora de chorar, hora de vencer, hora de perder, hora de avançar, hora de parar. Tudo faz parte da vida, tudo faz parte da natureza e é natural que todas as coisas aconteçam a todos os seres humanos. Enquanto você respirar, os dados estão rolando, a vida está sendo vivida, tudo é vivo, nada é parado, mesmo que você esteja parado, nada está parado. Suas células não estão paradas, o corpo vai reagindo, os anos vão se passando e tudo vai caminhando como tem que ser, né? E eu estava aqui lendo alguns livros, que é o que eu mais tenho feito. Amo essa grande oportunidade que a vida está me dando para que eu possa usufruir desses livros, de vários cursos, vários aprendizados. E tem sido assim maravilhoso para mim. Dentre esses livros que eu tenho para ler, eu estava vendo aqui um livro que está falando aqui de Inesita Barroso. E eu tenho uma memória emotiva, porque era um programa que a Inesita apresentava na TV Cultura. Eu tenho essa lembrança, essa memória emocional, devido à minha mãe adotiva, a Cissa, minha mãe querida, minha mãezinha Cissa, que adorava Inesita Barroso. E isso daqui foi um livro que ficou vários dias lá numa das cadeiras da empresa que eu prestava serviço e ninguém ligava para aqueles livros que estavam lá, mesmo porque a geração de agora não conheceu Inesita Barroso. E eu não estive só, peguei um exemplar para mim, estive olhando, como eu estive admirando, apreciando a qualidade dessa homenagem que fizeram para Inesita Barroso. Inesita Barroso, 100 anos de viola e o pioneirismo, né? Ela foi uma pioneira. E aqui foi um livro feito pelo Sesc. E aqui fala que Inesita Barroso apresentou alguns programas em Salesópolis, também aqui no centro de Mogi, numa determinada época, e ela foi professora de cultura, de coisas regionais aqui na nossa faculdade. Eu, que já era uma admiradora da Inesita Barroso, fiquei encantada de ver como na época dela ela estava muito à frente do seu tempo. Uma mulher culta, professora de artes, e poderia ter escolhido, por ser de uma família abastada, de ter a capacidade, qualidade e por poder estar livre para poder estudar, ter condições financeiras, todos os recursos, tudo. Ela poderia ter optado por coisas mais modernas, futuras, e não, ela optou por manter a coisa da terra, do pé no chão, o lado caipira das coisas, manter ainda ir numa correnteza contra o futuro, contra o liberal das coisas. Eu me lembro que ela mantinha aquela coisa cultural familiar, programa muito familiar, com coisas muito familiar, muito para criança, para o vovô, para a vovó, para as famílias, mas mantendo ali o lado simples, caipira mesmo, né? Da viola,
das comidas, do estilo do programa, o cenário, eu me lembro de tudo isso. E eu muito quis ver por causa dessa memória emotiva que eu tinha sobre a minha mãe, e isso me faz refletir de como a Inesita já se foi há bastante tempo, assim como a minha mãe adotiva já se foi há bastante tempo, e ainda em alguns lugares pingados no mundo tem alguém neste momento apreciando e ouvindo sobre Inesita Barroso. E eu tô aqui encantada com a qualidade, os detalhes das cores, dos desenhos, as representações. Olha aqui, que capricho de um livro todo dedicado, desde do que está escrito até as cores, com fotos, os acervos, e foram buscar lá nos acervos que ela tem, várias coisas muito interessantes, né? Olha aqui, a, a sutileza aqui de mostrar uma foto, ela aqui toda jovenzinha, com a viola, bem jovenzinha mesmo. E aqui o contraste aqui, né? As mãos, a idade que aparece aqui nas mãos, na pele, mostrando aqui a mesma paixão pelo que ela fazia. E olhando tudo isso daqui e todo o respeito que eu tenho por Inesita Barroso, isso não só vem falar do histórico dela, da paixão que ela tinha, mas fala do pioneirismo dela em ir completamente contra as moças de sua época. Uma mulher que foi tocar viola, uma mulher que foi ensinar, uma pessoa muito culta, uma energia amorosa, aconchegante. Eu lembro que eu assistia os programas junto com ela. E eu não olhei somente o livro e o histórico dela, mas o poder que a pessoa tem do legado dela, o poder do que ela deixa como exemplo, como família. E ao ler aqui, ao ver como ela era caprichosa, minuciosa, delicada, meiga, muito preocupada, à frente de tudo mesmo, desde as músicas ao cenário, a posições lá de sua equipe, de câmera, de tudo, como mesmo depois da morte dela, quando a pessoa vai parar para falar sobre ela, para fazer uma homenagem, a pessoa não deixa por menos de manter da qualidade dela. É como se você entrasse numa loja e você está muito minucioso, muito bem vestido, muito bem cuidado, com seus detalhes. O tratamento para você vai ser diferente. Então é isso, é sobre a energia dela, o que ficou para falar dela não pode ficar por menos. É a qualidade aqui. E aqui falou da Semana Cultural e ela foi a homenageada. E aí vem falando de outros artistas que inclusive fizeram a homenagem para ela. Aqui uma banda regional, aqui um outro cantor, Renato Teixeira. Aqui Fabiola Beni e Violeiras Fora da Caixa, que fala de que para grande população que acha que ela está esquecida, mas tem as pessoas que cultuam o que ela cultuava, gostam deste mundo. Então existe um universo
ao qual ela se dedicava e que jamais ela será esquecida. E aqui está mostrando para mim que os apreciadores dela não vão ser pessoas corriqueiras, são pessoas tanto quanto minuciosas quanto ela, ou que se inspiram nela. E aqui ela mostra sobre literatura, sobre alimentação. E aqui fala uma coisa bem bonita assim: Casa de Inesita, sabores e som da terra, com comadres da roça e cia clara rosa. Cheiro de mato, café coado na hora, muita prosa, moda de viola, é o convite desse encontro que remonta ao restaurante, ao Centro Cultural Casa de Inesita. Esse espaço abrigou um cardápio riquíssimo de pratos regionais, música e folclore. Venha saborear nossos bolos, pães e geleias de frutas nativas ao som dos doces versos de Inesita Barroso. Gente, tem coisa mais gostosa, olha, pessoas idosas, turismo. E olha que linda foto. Tem coisa mais gostosa do que para os familiares, para quem gosta de Inesita, saber que a pessoa continua tendo esse valor, sendo cultuada no mais alto padrão, e do que ela mais gostava, ela ficar como um símbolo de pureza, de honestidade, a honestidade caipira, igual a quando você vai passear em Minas. Eu que tenho meu marido mineiro, e quando a gente pisa naquela terra, a recepção é de um mimo, é de uma pureza, de uma verdade única. E são pessoas privilegiadas onde Deus não deixa esse tipo de pessoa ficar presa em lugares com pessoas pesadas, com pessoas contrárias a essa natureza tão simples, tão doada, pessoas que se doam de verdade, verdadeiramente. É manter a sua energia conectada. Vamos falar de família. Olha que foto linda ela aqui atrás. Maravilhosa. Uma mão frágil, meiga, delicada e ao mesmo tempo uma mulher forte, poderosa. Poderosa. Tão poderosa que não precisava fazer muita força, que não precisava brigar, não precisava aumentar a voz. Olha o verdadeiro poder. Maravilhosa. E isso é tão tocante, a energia dela, que se mantém nas coisas que falam dela, que me fez querer dar um pouquinho disso, né? Eu me impregno com a vida dela, com o conhecimento dela, da maneira como ela era, e capto muito mais na leitura ali do que só a homenagem ou falando da Semana Cultural, mas ali eu senti a energia dela. E tomo um pouco dessa energia para mim e jogo na minha casa, nas minhas coisas, nos meus, né, na minha família. Isso me faz pensar e ser grata à vida mesmo, pela família que eu tenho, pelo parceiro que eu tenho. Me faz eu me doar cada vez mais para quem realmente aprecia, para quem verdadeiramente merece, e me faz observar e agradecer a Deus por não me fazer demorar em lugares ou com pessoas que não vão apreciar isso, estilo Inesita fazia, que parecia ali na juventude, nas pessoas da idade dela, uma coisa muito contrária, enquanto todo mundo estava indo ao futuro, à modernidade, ela retrocedendo ali
tentando segurar o tempo e a vida com as mãos para manter aquela coisa sadia do caipira, né? Do verdadeiro caipira. Uma pessoa que tinha poder na mídia, né? Um canal todo dela, e onde ela podia dar os pitacos dela e ser com o olhar, né? Ela ali como pioneira, com o olhar dela, com o tempero dela. E assim é a vida da gente. Que bom que Deus te tira de coisas, pessoas e lugares que te tirou de várias coisas do passado, para que você vai passando por um filtro mesmo e passando pessoas e situações no filtro para que você fique apurado, para que você se doe para essas pessoas que precisa. Eu que tive a oportunidade de aí alguns meses, né, alguns dias, poder acompanhar uma pessoa que estava enferma e que graças a Deus se recupera muitíssimo bem, poder me doar, eu que sou já exageradamente cuidadora, protetora, olhar para aquilo e saber, nossa, a pessoa precisa deste meu lado e eu exercendo este meu lado que eu gosto, encaminhada ali na balança certa, no processo certo, no momento certo, ele não se torna desperdício. É juntar o lé com o cré, a corda e a caçamba. É perfeita, a vida é perfeita. Só gratidão a oferecer. E eu vou abrir aqui, abrir uma página aleatoriamente de um livro que eu gosto de ler, só para ver que quando você caminha com pessoas dignas, com pessoas boas, situações boas, e a troca é muito boa de energia, de amor e tudo, é como você ler um livro que é sempre bom. Qualquer página que você abrir, você se alimenta bem daquilo, só de energia boa. Qualquer pessoa boa que você andar, em qualquer uma delas, em qualquer momento que você estiver, mas se você estiver com as pessoas boas, com as corretas, você só vai colher coisa boa. E tá escrito assim, uma página aleatória que eu abri. Usando na luz as energias da ferramenta, a celebração da vida em todas as suas formas, a percepção de si mesmo, o conhecimento de mim mesmo, a autoconfiança, a consciência da força vital disponível em mim, a consciência da minha integridade e originalidade, a consciência das minhas qualidades, a independência, a lealdade, a generosidade, a plenitude do meu brilho interior, a luz e o dinamismo contagiantes, a capacidade de focalizar a atenção sobre os meus projetos. Olha que maravilha! A capacidade de despertar as possibilidades, a capacidade de manifestar meu potencial criativo, a intuição do caminho a ser seguido, a integração do meu potencial em minha vida. A coisa mais verdadeira, mais prazerosa, mais digna que nós podemos ter nessa atualidade é a nossa família. Poder ser, poder estar, poder contar, poder que alguém conte com você e agradecer a disponibilidade que você tem para essa família e a disponibilidade que essa família tem para você. A troca verdadeira, a integração e a interação justa na balança é a coisa mais bela, mais significativa que pode ter. É uma das maiores riquezas que eu tenho visto, comprovado e vivido nestes tempos. É isto, é isto. E além disso, a nossa família espiritual, que é Jesus, Deus, Maria e José, o nosso pai, a nossa família, o nosso anjo de guarda, os nossos protetores, as forças da natureza,
e tudo mais que nela há. Apreciar como um todo e um único que é Deus. Fica a dica, a reflexão e a percepção. Um beijo.